Polígonos são figuras bidimensionais compostas por lados, vértices e ângulos. Vértice é o ponto de encontro entre dois segmentos de reta. E já abro aqui um parêntese para dizer que círculos e outras figuras geométricas curvadas não são polígonos e não serão tema desse vídeo. O primeiro tipo de polígono que todo mundo conhece e que é talvez o mais importante de todos é o triângulo, que é chamado assim por ser uma figura que possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Vamos falar dos tipos de triângulos e para isso nós temos que fazer uma revisão de ângulos. Se um ângulo é menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. Se ele é maior que 90 graus e menor que 180, ele é chamado de obtuso. E se o ângulo é igual a 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Trazendo esse conhecimento agora para os triângulos, um triângulo que possui todos os ângulos agudos é chamado de triângulo agudo, ou acutângulo. Se um triângulo possui um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo. E se um triângulo possui um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E outra, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Os triângulos também podem ser classificados pelos comprimentos de seus lados. Se um triângulo possui todos os 3 lados diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Se um triângulo possui 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. E um detalhe sobre os triângulos isósceles é que eles também têm 2 ângulos iguais. E temos o triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. E esses ângulos medem todos 60 graus. O próximo tipo de polígono que iremos falar é o quadrilátero, que são figuras bidimensionais que possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Vocês vão ver mais para frente, inclusive, que o quadrado é um tipo específico de quadrilátero. Vamos começar falando dos menos intuitivos. Essa figura que vocês estão vendo é o trapézio, que é um quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos, no caso aí a base e o teto. Uma variação dos trapézios são os chamados trapezoides, que eles têm um formato meio que de pipa. E eles têm 2 lados consecutivos congruentes. Congruente é a mesma coisa que dizer que tem o mesmo tamanho ou extensão, tá bom? Esse quadrilátero é o paralelogramo. Diferente do trapézio, ele possui 2 pares de lados opostos paralelos e congruentes. Por conta disso, os ângulos opostos também são congruentes. Quando um paralelogramo tem 4 lados congruentes, ele se chama losango, que é a figura amarela na bandeira. Se o paralelogramo tiver 4 ângulos retos, ele passa a se chamar de retângulo. E se o paralelogramo tiver 4 lados congruentes e 4 ângulos retos, ele passa a se chamar de quadrado. Então aí vocês veem a volta que a gente teve que dar para poder chegar ao quadrado. Isso porque, na realidade, o quadrado é um paralelogramo. A partir daqui, todos os polígonos seguintes irão terminar com ágono. E o que vai diferenciar cada um desses polígonos serão os prefixos, que vão indicar os números de vértices que cada um desses polígonos tem. Por exemplo, um polígono de 5 vértices, 5 lados, nós iremos chamar de pentágono. De 6 lados, de hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. E assim por diante. Lembram quando eu disse anteriormente que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus? Pois bem, se pegarmos um quadrilátero qualquer e o dividirmos em 2 triângulos, nós teremos 180 graus no triângulo de cima e 180 graus no triângulo de baixo. Ou seja, um quadrilátero ele tem 2 vezes 180 graus, que é igual a 360 graus. Um pentágono pode ser dividido em 3 triângulos, ou seja, 3 vezes 180 graus, que dá 540 graus. Um hexágono pode ser dividido em 4, ou seja, 180 vezes 4, que dá 720. Sendo assim, se você quiser saber o resultado da soma dos ângulos internos de qualquer polígono, você vai pegar o número de lados desse polígono, vai subtrair por 2
e depois multiplicar por 180 graus.